Olá, bem-vindo ao JA Connect, conectando pessoas com o seu propósito. Hoje nós vamos falar sobre pensamentos e paradigmas, mas antes disso, eu te convido a dar um clique nesse ícone do YouTube. Isso, parabéns, você já está no canal. Este vídeo é baseado em um estudo de Bob Proctor, um grande coach internacional e estudioso da mente humana. A mente humana é fantástica e tem dimensão gigantesca se comparada com o corpo humano. É nela que travamos as maiores batalhas. E a qualidade da nossa vida vai depender das escolhas dos pensamentos e da forma que suprimimos os mesmos em nosso corpo. A escolha dos pensamentos pode nos tornar saudáveis ou doentes. E para que você tenha uma melhor compreensão, preste atenção na figura abaixo. O círculo maior vamos chamar de mente e o menor, corpo. A mente está dividida em duas partes. Mente consciente, onde se originam os pensamentos positivos ou negativos, e a parte inferior, vamos chamar de mente subconsciente, onde ficam os paradigmas. Normalmente, os paradigmas são resultados das escolhas negativas que fazemos e suprimimos na mente subconsciente como se fosse verdade. E uma vez que estas ideias estão fixadas em nossa mente, nos faz operar da mesma maneira. E se não mudarmos os paradigmas, não alcançamos nenhuma mudança. E para uma melhor compreensão, podemos citar a passagem bíblica de Juízes 6, onde o anjo de Deus aparece a Gideão, o chama de homem valente e afirma que ele seria o libertador do povo da opressão dos inimigos, que roubavam suas riquezas e oprimiam seu povo. Mas Gideão disse que não podia fazer isso, porque pertencia à menor tribo de Israel e a sua família era a menor da tribo e ele era o menor da sua casa. Era uma percepção falsa que ele tinha sobre si mesmo, mas o potencial que ele tinha era muito maior e Deus conseguia enxergá-lo. O paradigma é o conjunto de hábitos que estão fixados na mente subconsciente, que literalmente controla o comportamento humano. Veja que Gideão era totalmente controlado pelo paradigma que ele tinha internalizado e que não o permitia alcançar ou vislumbrar coisas maiores. Se quisermos ter uma vida feliz e próspera, precisamos entender os paradigmas e compreender que muitos deles são resultados das nossas atitudes, das nossas escolhas. Eu é que escolho o pensamento que eu vou ter, seja ele positivo ou negativo. Ninguém entra na minha cabeça e me obriga a pensar o que eu não quero. Sendo que, para que eu possa escolher pensamentos positivos, eu preciso ter conhecimento dos fatos. Quando eu tenho conhecimento dos fatos, eu largo a ignorância e começo a agir de uma forma capaz de produzir resultados positivos na minha vida. O que faz a gente agir de maneira negativa, o que faz a gente escolher pensamentos negativos, o que faz a gente internalizar tais pensamentos é a ignorância. O que significa a ignorância? A ignorância, na verdade, é o desconhecimento dos fatos. O que eu não tenho conhecimento gera em mim dúvidas e preocupações. Essas dúvidas e preocupações internalizadas, ela gera uma ansiedade. E essa ansiedade suprimida gera a depressão. E aí adoece o corpo humano. Certo de que, se nós mudarmos a nossa perspectiva e partirmos para o lado do conhecimento, estudando os fatos, eu vou ter clareza. E quando eu tenho clareza, eu tenho entendimento dos fatos. Quando eu tenho entendimentos, eu tenho a fé de que eu vou conseguir realizar. E se eu tenho essa fé, eu internalizo coisas positivas, isso gera bem-estar em mim, e aquela parte de negatividade que existia, ela fica de lado. Por quê? Porque eu decidi que os pensamentos que iriam entrar no meu subconsciente seriam pensamentos que fossem capazes de me levar a um patamar superior. Não podemos deixar que as nossas escolhas sejam baseadas em achismos. A ignorância traz sobre nós incertezas, dúvidas e automaticamente o medo.
E isso faz com que a gente fique apavorado. O que é o medo, senão o resultado de preocupações e dúvidas, gerando medo, né? Eu não sei o que vai acontecer, me dá medo. E o que é a fé, senão o conhecimento de fatos? O que a palavra de Deus diz? Que a fé é a firme convicção de coisas que se esperam e a certeza de fatos que não se veem. Eu não vejo, porém creio que eu vou conseguir. E quando eu tenho essa convicção, eu internalizo. Então você, olhando para a figura, você vai ver que a origem do medo não são as preocupações e dúvidas. Preocupações e dúvidas, elas são as raízes do medo, mas a origem do medo é a ignorância. Assim como a fé não tem sua origem no entendimento. O entendimento é raiz. Na verdade, o entendimento, ele nos leva ao conhecimento. Eu só tenho entendimento quando eu tomo conhecimento dos fatos. Eu estudei esses fatos, gerou em mim conhecimento. Esse conhecimento provocou entendimento. Esse entendimento gera fé. A fé provoca bem-estar. E o bem-estar suprimido no meu subconsciente desenvolve minha capacidade criativa, provoca resultados fantásticos em meu corpo, e eu posso agora idealizar coisas grandes. O que Deus faz primeiro com Gideão? Primeiro, Deus quebra o paradigma. Gideão, você é um homem valente. Eu vou usar a sua vida sim. Você vai ser o cara que vai libertar o seu povo. Você vai fazer coisas fantásticas. Mas ele não acreditava que poderia fazer, porque no subconsciente dele, o fracasso já era uma realidade. Ouça, somos nós que escolhemos acreditar no negativo ou no positivo. Você determina como você vai alimentar o seu subconsciente. E eu te convido a alimentar o seu subconsciente com coisas que possam fazer uma grande diferença na sua vida. A palavra de Deus diz isso, que nós devemos alimentar a nossa alma com aquilo que há de melhor. E para finalizarmos esse vídeo, eu te convido a fazermos uma reflexão a respeito dos pensamentos que você tem escolhido para alimentar a sua alma. Positivo ou negativo? Negativo é resultado da ignorância, desconhecimento dos fatos, que vai gerar dúvidas e incertezas e automaticamente ansiedade, uma vez suprimida, depressão. Positivo vai gerar entendimento dos fatos, que vai gerar fé, que vai gerar bem-estar. Ouça, tanto medo quanto fé, os dois são invisíveis, mas a qualidade e as consequências dessa escolha vai ser fantástica na sua vida. Então entenda que quando eu escolho o lado da fé, eu estou escolhendo mudar a história da minha vida. Ouça o que está escrito na palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mude a sua maneira de pensar. O conhecimento vai gerar em você entendimento, entendimento gera fé e fé provoca milagres. Muitas pessoas têm buscado desesperadamente resolver tais problemas com psicólogos ou livros de autoajuda e não têm conseguido ter sucesso. Por quê? Porque muitas das vezes houve um monte de coisas, mas isso não reflete suas escolhas. Você precisa ser seletivo nos seus pensamentos. Se você for seletivo nos seus pensamentos, posso te afirmar que a sua qualidade de vida vai mudar. Você vai conseguir construir uma identidade capaz de fazer como Gideão fez. Quando ele quebrou o paradigma, a vitória tornou-se uma realidade em sua vida. Nada é impossível para aquele que crê. Ouça, você tem uma mente maravilhosa e essa mente deve ser usada de forma eficiente. Seja você uma bênção. Não deixe que os pensamentos negativos destruam a tua existência. Pelo contrário, use o pensamento positivo
para ter um instrumento de transformação na sua vida. Deus te pede para fazer isso. Quando Ele diz, renove a sua mente, faz-se necessário uma renovação constante. Você pode escolher quais pensamentos passam pela sua cabeça. Fique com Deus e até o próximo. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal, porque virão muitas outras coisas boas pela frente. Deus abençoe.